Olá, pessoal, estamos de volta para dar continuidade à leitura do nosso livro, O Cérebro Autista. Então, vamos falar então do primeiro capítulo do livro, tá bom? E vamos falando logo, né? Não vamos perder tempo. Eu não sei como é que vocês estão aí nessa leitura, não sei quantos compraram o livro, ficaram curiosos para ler. Espero que muitos, porque a leitura realmente é bem interessante. Eu recomendo como ponto de partida, se você não sabe nada sobre autismo, comece por este livro, tá bom? Então, gente, no primeiro capítulo, Os Significados do Autismo, a Temple vai dizer que ela teve muita sorte de nascer em 1947, né? Porque se ela tivesse nascido 10 anos depois, a vida dela como uma pessoa com autismo teria sido muito diferente. Porque quando ela nasceu em 1947, imaginem, o autismo foi descoberto em 1943. Então, em 47, haviam passado pouco tempo e ainda nesse início, né, no final da década de 40 e durante um bom tempo, muito, assim, o autismo era muito desconhecido para muitos da classe médica. Imagine para a sociedade. Então, nesse primeiro momento, não haviam critérios muito claros para fazer diagnóstico do autismo. E aí, nesse capítulo, a Temple vai dizer um pouco da história dela, né? Do diagnóstico dela, vai falar um pouco sobre o que foi que a mãe fez, né, em termos de tratamento, naquele momento em que nada se sabia sobre o autismo. Então, a atitude da mãe foi muito uma atitude movida por intuição, mera intuição. Claro que teve uma ajuda, uma orientação médica, mas não tratando do autismo, mas tratando de um diagnóstico de dano cerebral. E foi esse diagnóstico que a Temple recebeu e que só depois, quando ela estava com 30 anos, é que ela realmente tomou consciência de que ela tinha autismo e não um dano cerebral. Mas ela vai contar essa história toda no primeiro capítulo e eu vou trazer para vocês alguns destaques, né, deste capítulo, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, a Temple se diz muito sortuda porque nasceu em 1947, porque a vida dela teria sido bem diferente. Imagina que nesse início havia muita confusão com relação ao diagnóstico, com relação aos critérios de diagnóstico, né? Até porque a classe médica e o próprio Kanner vai dizer, ela vai falar no capítulo sobre a postura do Kanner, que inicialmente atribuía ao autismo causas biológicas e depois chegou o momento que ele começou a atribuir causas de natureza psicológica, né? Então, ele ainda estava muito assim inseguro, talvez, ele não tinha 100% de certeza, e isso levou a uma interpretação equivocada sobre o autismo. Não sei se vocês lembram da história da mãe geladeira, que foi em cima dessa interpretação criada pelo Kanner sobre o autismo, tá bom? A ideia de que os pais eram pessoas frias, indiferentes e que haviam se descongelado apenas para gerar um filho. Então, isso foi, durante muito tempo, chegou-se a acreditar que a culpa do autismo era dos pais, tá bom? Então, no primeiro capítulo, ela vai falar que quando ela manifestou comportamentos autistas, a mãe, a primeira coisa, comportamento autista hoje, ela avaliando isso hoje, né? Na época, a mãe não tinha a menor noção da existência do autismo. Mas a mãe identificou no comportamento dela o que hoje a gente sabe que são comportamentos muito típicos de pessoas com autismo. Quando a mãe percebeu, e ela fala no primeiro parágrafo, quando minha mãe percebeu que eu tinha sintomas do que hoje se rotula de autista, comportamento destrutivo, incapacidade de falar, sensibilidade ao contato físico, fixação em objetos giratórios, etc., fez o que lhe pareceu correto. Levou-me a um neurologista. Então, a mãe da Temple levou a um grande neurologista na época, né, que atendia num grande hospital de Boston. E esse neurologista, a primeira coisa que ele solicitou da mãe foi uma EEG, um eletroencefalograma, né, para descartar a possibilidade de uma epilepsia. Descartada a epilepsia, ele solicitou um exame de audição, né, para avaliar a audição da Temple.
e para ter certeza de que ela não era surda. E aí, com o tempo, quando a Temple começou a balbuciar, ele chegou para a mãe e falou: sua filha é realmente estranha, é uma menina estranha, mas vai aprender a falar. Então, o diagnóstico que o médico deu na época foi de dano cerebral. Posteriormente, esse médico encaminhou encaminhou a Temple para o atendimento com uma terapeuta da fala, uma fonoaudióloga na época, que atendia também outras crianças que a Temple achava que também deviam ter dano cerebral. Atendia crianças com síndrome de Down, por exemplo. Então, falando ainda do tratamento, a mãe da Temple contratou uma babá, e isso ela vai falar no quarto parágrafo, né? Que a mãe contratou uma babá que proporcionava brincadeiras brincadeiras estas que envolviam troca de turno. Acredito que brincadeiras com jogos de tabuleiro, né? Jogos e brincadeiras que envolviam regras e certamente troca de turno, que seria assim, a minha vez, sua vez, minha vez, sua vez, quer dizer, brincadeiras que envolvem jogos de tabuleiro com toda certeza. Gente, eu gostaria de abrir um parêntese para contar um pouco da minha história com as crianças com TEA. Em 2005, quando eu fui convidada a atuar numa escola especial, eu estava como assessora pedagógica e estava na escola como pedagoga para oferecer às professoras suporte, né, dar suporte pedagógico, mas também desenvolver atividades pedagógicas que pudessem estar mobilizando a aprendizagem das nossas crianças na escola. Então, eu montei um projeto de intervenção baseado em jogos de regras. Quando eu entrei na sala da professora Marlene, na época, que tinha em torno de 8 a 10 crianças com autismo, na faixa etária de 7 a 10 anos, eu iniciei com esse projeto de propor jogos de regras, mas trabalhando conceitos bem simples, trabalhando com o conceito de cores, né? E número, trabalhando com contagem e trabalhando também com as letras do alfabeto, né? Para que a criança pudesse assimilar as letras do alfabeto na atividade de jogo. Então, eu quero dizer que deu muito certo esse trabalho e foi assim intuitivo também, porque eu precisava entrar nesse espaço para mobilizar a aprendizagem dessas crianças, considerando suas limitações e considerando as suas demandas de aprendizagem. E esse foi o caminho que eu escolhi para promover a aprendizagem das crianças de uma maneira lúdica, através do jogo e da brincadeira. E foi surpreendente o quanto deu certo, e quanto isso realmente mudou o comportamento de muitas crianças, a ponto de, em geral, quando uma das crianças na sala entrava em crise, ela desorganizava todo o grupo da sala. Mas no momento em que elas estavam jogando, e isso acontecia, elas ficavam tão concentradas na atividade do jogo que elas ignoravam o resto. Então, para vocês terem uma noção do poder de engajamento que o jogo de regras produz e dos benefícios que eles podem trazer na questão da comunicação, porque promove a troca de turno. Vocês sabem que na comunicação, a criança com autismo tem dificuldade de estabelecer uma conversa com o outro, né? Ela desenvolve um monólogo, ela não consegue desenvolver um diálogo. E a troca de turno permite isso. Nos jogos, leva a criança a ter esse respeito pelo espaço do outro, a entender que um momento é a sua vez de falar e no outro momento é a vez do colega. E a entender que existe na vida sempre essa dinâmica, né? De que eu estou num espaço, num ambiente onde existem regras e eu preciso respeitá-las. Então, o jogo de regras ele é maravilhoso nesse aspecto. Então, ela vai falar que em todas as brincadeiras tínhamos de esperar a nossa vez. Durante as refeições, aprendi a me comportar à mesa e não me deixavam girar o garfo no ar acima da minha cabeça. O único momento que eu podia regressar ao meu autismo era 1 hora a cada dia após o almoço. No resto do dia, eu tinha de viver num mundo que não balançava nem girava. Esse é o depoimento da Temple diante da atividade que era proposta pela babá. Ela vai dizer também da importância que é
desenvolver com as crianças de 20 a 40 horas, né, de interação pessoal diária. Gente, promover interação pessoal diária não quer dizer que essas crianças têm que estar dentro de um espaço clínico desenvolvendo uma terapia ou participando de uma terapia com um profissional. É estar com pessoas no âmbito familiar, na escola, na clínica, estar interagindo com pessoas em situações que sejam significativas, como foi a proposta, né, que eu desenvolvi na sala da professora Marlene, que foi uma proposta com jogos de regras, onde eu estava promovendo uma interação entre o grupo de crianças com autismo. E foi tão surpreendente que ao final do jogo, depois de... tinha uma criança que ela não gostava de perder. Se ela perdia, ela ficava irritada. Mas com o tempo, ela foi entendendo que ela também podia ganhar e podia perder, né? Que as duas possibilidades eram perfeitamente normais. E chegou a um ponto que ela comemorou e parabenizou o parceiro dela de jogo por ele ter vencido, sabe? Então foi assim, foi palpável, foi muito concreto o resultado desse trabalho. E eu só posso dizer a vocês que vocês façam mesmo, tá bom? Procurem investir nisso. Então, continuando na nossa leitura, a Tempo vai dizendo que ela vai falando sobre a questão que o autismo, né, na questão da avaliação do comportamento, as observações e avaliações, elas são subjetivas, né? E que os comportamentos, eles variam de uma pessoa para outra. O diagnóstico pode ser confuso e vago, e ele mudou ao longo do tempo. Então, ela vai falando das mudanças, né, que houveram ao longo do tempo nos DSMs, que, em princípio, nos primeiros, chegou-se... o autismo só aparecia como um comportamento dentro da esquizofrenia, né, que era... O que aparecia era a esquizofrenia e o autismo aparecia como um comportamento presente na esquizofrenia. E ela vai dizer também que, em 1943, quando Leo Kanner fez a descoberta do autismo, ele fez por conta de uma carta que ele recebeu de um pai, onde esse pai relatava os 5 primeiros anos de vida. Ele relatava o comportamento do filho nesses 5 primeiros anos de vida. E aí o Leo Kanner percebeu que outras das crianças que ele atendia também tinham comportamentos muito parecidos com os relatados pelo pai nesta carta, né? Inclusive, ele acompanhava essa criança. E aí ele elaborou um artigo onde ele vai falar desse estudo de caso realizado com 11 crianças que apresentavam esse comportamento autista. E esse artigo, em português, teria o seguinte tema: distúrbios autísticos do contato afetivo, tá bom? E foi um artigo publicado numa revista científica. Então, desde o princípio, né, da descoberta do TEA, os médicos, eles não sabiam como tratar o autismo, porque inicialmente eles não tinham certeza se o autismo era de natureza, era um comportamento de natureza biológica, a criança já nascia com esse transtorno, ou ele era produto da criação, ou ele era resultado de causas psicológicas. Então, o fato de não se ter certeza sobre as causas do autismo, no princípio, levou a muita confusão, né, com relação a esse diagnóstico. Então, gente, continuando, gostaria de dizer a vocês que eu vou citar aspectos que eu considero os mais relevantes. Existe um capítulo durante várias... a Tempo vai falar minuciosamente de cada DSM, desde os primeiros até o último, tá bom? E ela vai fazendo uma análise crítica desses critérios de diagnóstico, mas algo que me chama a atenção é que quando Kanner supõe que o autismo ele seja produto da criação dos pais, uma das hipóteses para ele pensar dessa forma é que crianças com autismo podem parecer crianças mal educadas, né? Então, se elas são vistas como crianças mal educadas, quem é responsável pela educação delas? O pai. Então, possivelmente, o responsável por esse comportamento é o pai.
Isso quando o Kanner estava muito voltado para uma viés de natureza psicológica e não neurológica e não biológica. E aí você tem também uma situação em que os pais aparentam ser frios e distantes, e aí a Temple promove uma reflexão sobre isso, né? Quando ela fala da própria relação dela com a mãe, onde ela fala que a mãe, quando ia abraçá-la, ela rejeitava, ela não gostava do contato físico com a mãe. E a mãe, então, imaginava que, bom, a Temple não quer que eu abrace, não quer que eu me aproxime, não quer carinho, então eu vou ficar longe. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso a incomoda, então eu vou me manter distante. Então, pelo fato da criança ter uma resistência a esse contato afetivo, isso pode levar a um afastamento dos pais, a um distanciamento dos pais, né? Então, isso o Kanner, ele faz uma confusão entre causa e efeito. Não é que os pais se distanciam dos filhos e por isso os filhos se tornam autistas. É porque o filho tem autismo e acaba que, com esse autismo, promovendo o distanciamento dos pais. Né? Isso era um aspecto que eu acho bastante relevante comentar, tá bom? Porque a Temple queria, sim, ser abraçada pela mãe, ela só não conseguia reagir positivamente a esse contato físico, tá? E, para finalizar, eu vou ler o último parágrafo do capítulo, tá? Que é bem relevante a reflexão que a Temple faz sobre esse capítulo. Então, ela finaliza esse capítulo dizendo o seguinte: por sorte, acho que estamos prontos para avançar do ponto da confusão máxima, como afirmou Jeffrey Anderson, diretor de neuroimagens funcionais da Faculdade de Medicina da Universidade de Utah, dizendo: há uma longa tradição na medicina em que a doença começa na psiquiatria e depois passa à neurologia. A epilepsia, por exemplo. Agora, o autismo se junta a essa tradição. No longo prazo, o autismo está revelando seus segredos ao escrutínio da ciência inflexível, graças a 2 novas rotas de investigação que serão exploradas nos próximos 2 capítulos. Aqui, na prateleira do armário correspondente ao capítulo 2, ficarão as neuroimagens. Na prateleira correspondente ao capítulo 3, ficará a genética. Podemos começar a organizar o armário com confiança, porque agora temos uma nova forma de pensar o autismo. Ele está na sua mente? Não. Ele está no seu cérebro. Tá bom? E é assim que ela conclui lindamente este capítulo. Então, eu aguardo vocês na próxima semana, né, para a gente comentar o 2º capítulo deste maravilhoso livro. Beijos!